Graças a Deus, por sua graça, sua bondade, sua misericórdia. Deus abençoe você que está aí nos ouvindo ou nos ouvirá. Agradecemos a Deus por mais esse dia. Amém? Amém. Um dia abençoado pela graça do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui novamente. Amém? Procurando preencher aquele espaço, aquele tempo que Deus nos dá, pensando naquilo que é de cima, pensando naquilo que é do céu, enchendo nosso espaço com aquilo que é de Deus. Correto? Graças a Deus. Jesus disse, recordando as suas palavras, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Amém? Amém? Amém. Nesta manhã abençoada, aqui tomando chimarrão com a minha amada. Amém? Companheira de todas as horas, de todos os momentos, companheira das orações, companheira nas meditações, recordando do que o profeta expressa em alguma das suas mensagens, diz que a sua esposa era a melhor audiência que ele tinha. Acordava pelas madrugadas, inspirado pelo Espírito Santo, e acordava a sua esposa para pregar para a sua esposa. Né? E ela parava e o escutava. Eu queria compartilhar com você, Deus nos ajudando, apenas um pequeno pensamento, uns versículos e alguns parágrafos da mensagem, da qual nós dizemos crer. O profeta tem pregado para nós, nos ajudado. Amém? Eu estava lembrando aqui do que disse Jesus na Bíblia Sagrada, está aqui comigo a Bíblia, em São Mateus capítulo 7, versículo 16. Eu quero ler aqui, onde Jesus Cristo nos diz: por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Amém? Pelos frutos é que nós somos conhecidos. Amém? E nós sabemos que frutos, eles são frutos de uma semente. É a consequência de uma semente. Todo e qualquer fruto, ele é proveniente de uma semente que foi plantada e dará aquele fruto específico. Deus até mesmo tem uma lei que ele colocou essa lei sobre a semente, que ela deve produzir segundo a sua espécie. Amém? Então eu apenas estava pensando a respeito disso. Tudo quanto nós fizemos, tudo quanto nossas atitudes, nossos anseios, nossos desejos, todos eles são uma semente, que há em nós, que está dentro de nós. E uma semente, ela é uma natureza, uma semente que tem vida, né? Nós expressamos o tipo de vida, o tipo de semente que está plantada em nós. O profeta estava lendo que agora de manhã aqui na mensagem Um Prisioneiro, parágrafo 55, o profeta diz: sempre, nunca ou não julgue sua vida por quanto poder você tenha para realizar milagres. E não nos julgamos por quanto conhecimento temos da palavra. Como nós falávamos ontem, sempre é bom nós termos o conhecimento, para crescermos na graça e no conhecimento. Devido à falta de conhecimento, foi que o povo de Deus teve queda, pereceu. Nós sabemos disso, eu creio que o profeta Oséias expressou isso na palavra. Nós crescemos na graça e no conhecimento, porque o conhecimento é o que nos leva a amar a Deus, nos leva a conhecer a Deus, correto? Mas nós nunca julgamos nossa vida o tanto de conhecimento nós temos, mas sempre, olha o que diz o profeta, mas sempre julgue a si mesmo, olhe para trás e faça uma avaliação do tipo de fruto que a vida que você atualmente vive está produzindo. Está vendo? Então nós sempre julgamos a nós mesmos pelo tipo de vida que nós temos, pelo tipo de fruto que estamos produzindo. Olhamos para trás e pela graça de Deus podemos refletir nisso.
julgarmos através disso, não tanto o quanto de conhecimento nós temos, não tanto quanto nós podemos pular, gritar, nos emocionar, mas o tipo de fruto que nós estamos produzindo. Pelos seus frutos os conhecereis. Jesus, quando disse essa expressão, falou essas palavras, era justamente para que nós pudéssemos ter uma distinção, distinguir entre verdadeiros e falsos. Que nós devíamos julgar os falsos pelos frutos, mas nós mesmos, como diz Paulo, não apenas distinguir entre falso e verdadeiro, mas nós mesmos, aquele que é 1 Coríntios capítulo 11, é isso, né? Uma escritura da ceia que a gente sempre recorda, sempre a lê quando vai tomar ceia, né? Se nós nos julgássemos a nós mesmos, então nós nos julgamos a nós mesmos pelo tipo de fruto que nós estamos produzindo. Porque o tipo de fruto que nós estamos produzindo, nós vamos ver que tipo de semente está dentro de nós, dentro de você, dentro de mim, dentro de você que me ouve, correto? Quer saber que tipo de fruto você e eu nós colheremos? Nós temos que verificar que tipo de semente nós plantamos, correto? Porque a semente que nós plantamos é o mesmo tipo de fruto que nós vamos ter que colher. Pelos seus frutos os conhecereis. Quão bom é isso, né? A gente poder julgar nossa própria vida a cada dia, fazer um inventário, como diz o profeta. Amém? Graças a Deus. O profeta expressou aqui nessa mensagem também, eu estava lendo agora de manhã, ontem, Hebreus capítulo 6, Hebreus capítulo 6, segunda parte, se você quiser ler depois, Hebreus 6, segunda parte, 128. Eu tenho aqui comigo esse pequeno compêndio das mensagens de Hebreus, muito bom, recomendo quem puder adquirir, é uma benção. Amém? Olha como é edificante parágrafos como este, que nos ajuda, que nos posiciona, que nos motiva, que nos exorta, que nos corrige. Amém? Graças a Deus, tomando um chimarrão e ao mesmo tempo também falando, expressando aquilo que está no nosso coração. Amém? Como referimos ontem, aquilo que o coração está cheio, aquilo que o coração está transbordante, sai pela boca. Os lábios falam aquilo que o coração está cheio. E muitas vezes um coração também pode ser hipócrita. Às vezes pode-se dizer algo que não está no coração. Geralmente se faz assim. Então nós devemos sempre, porque Deus conhece o que está realmente lá no íntimo de nosso coração e discerne as intenções de nossos corações. A intenção, aquilo que nem se tornou palavra ainda, aquilo que é um pensamento. O profeta chega a dizer que os nossos pensamentos estavam com Deus antes da fundação do mundo. Podemos dizer que amamos a Deus com o nosso coração, com a nossa boca, e às vezes aquilo não está realmente lá no íntimo, no coração, na alma, não procede da alma, é ou não é? Né? Jesus mesmo disse que nos seus dias os homens religiosos em vão o adoravam. Por quê? Porque eles diziam com seus lábios que amavam a Jesus, mas em seu coração eles o desprezavam. Né? É triste ver essa situação nos nossos dias hoje, talvez só que muitas pessoas podem dizer que amam a Deus, mas quando a palavra da verdade, quando a palavra que liberta é apresentada a eles, o que se fazem? Eles negam a palavra, eles não a querem, eles a desprezam. Muitas vezes se troca por uma religião, se troca por uma denominação, né? Eu estava lendo agora de manhã aqui, ó. Deixa eu ver se eu chego um pouquinho mais perto da luz para poder ler para vocês. Eu creio que de repente o áudio deve estar um tanto distante. Deixa eu me aproximar um pouquinho mais do celular aqui. 128, Hebreus capítulo 6, segunda parte. Isto depende de qual semente está semeada em seu coração. Amém? Se você vai à igreja, eu estava pensando ao ler isso aqui, porque também pode haver na pessoa uma semente de medo. Correto? Uma natureza de medo na pessoa, porque se vamos à igreja apenas pelo fato de que temos medo de ir para o inferno, nada adiantará irmos à igreja. Deus não receberá nenhuma adoração da nossa parte,
e ainda estaremos sendo mais candidatos a nos perderem. É uma semente que está no ser humano, no homem, correto? Não está nele ser um verdadeiro adorador, não está nele em realmente crer na palavra, mas ele vai a uma igreja porque tem medo. Olha o que diz o profeta, isso depende de qual semente está em você, está em seu coração. Se você vai à igreja só porque você tem medo do inferno, e se você se une à igreja porque você não quer ir para o inferno, você ainda é um joio. Se você se une à igreja só para ser popular, você ainda é um joio. Se você faz todas estas coisas formais, são para serem feitas, isto é tudo que você possui. Você ainda é um joio. Você vê só que o apenas irmos à igreja, aquilo é um alimento e é bendito, mas tu vê só que o joio também ele vive do mesmo alimento que vive o trigo. As mesmas bênçãos, as mesmas águas, o mesmo sol que regará o trigo também regará o joio. Por isso que Jesus disse que pelos seus frutos os conhecereis. Não tanto quanto de unção esteja caindo sobre eles, não tanto quanto pulem, gritem, não tanto quanto vão à igreja. Correto? Como dizíamos ontem, se apenas ir à igreja é a evidência de ser cheio do Espírito Santo, então os fariseus tinham abundância do Espírito Santo, porque eles viviam em sinagogas, eles tinham comissão, tinham ministério, tinham ofício de vivermos apenas nas sinagogas, ensinando as pessoas. No entanto, quando Jesus veio cumprindo sua palavra, manifestado no cumprimento de sua bendita palavra, eles mesmos rejeitaram, eles mesmos crucificaram a palavra. Evidentemente que creio, eu, meu lar, nós servimos a Deus, eu, minha esposa, vamos à igreja, eu, minha esposa, temos um lugar onde nós adoramos, congregamos, onde participamos, onde nós nos alimentamos, temos um pastor, graças a Deus, que nos ajuda, que prega a palavra para nós. Correto? Eu creio, mas não podemos tomar isso apenas como uma evidência. Correto? E fazer até muitas vezes disso uma doutrina. Quando vem nós incorremos no erro de fazer disso uma doutrina. Ó, irmão, se você não vir na igreja, você não vai para o céu. Correto? É verdade que nós não podemos chegar ao céu sem a igreja verdadeira, sem estarmos no corpo verdadeiro de Jesus Cristo. O profeta pregou isso. Correto? Então, nunca esquecendo que o joelho também vive da mesma unção, da mesma água, dos mesmos fertilizantes, do mesmo sol que banha o trigo também alimentará o joio. Mas lá na sua alma, lá no fundo, ele é uma alma de joio. Pode-se apresentar a palavra como ela está na Bíblia Sagrada, na palavra, como ela foi pregada, como Jesus ensinou, como está aqui na palavra, e ele não crerá. O que prova que a nossa alma ela é uma alma de trigo, a noiva trigo, é quando nós realmente podemos crer e manifestar tudo que está na palavra. Amém? Que Jesus mesmo diz: quem crer em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão de seu ventre, correrão de seu ventre. Que bendita promessa, né? Que bendita graça. Isso se manifesta em nossas vidas, em minha vida, em vossa vida, na vida de quem quer que decreto a isso, entendeu? É um rio que flui, transbordante, de água viva. E a gente está aqui hoje na nossa cidade, aqui em Santa Maria, uma vez mais, hoje um tanto mais ameno. Ontem prometeu chuva, enfim, não veio para nós, não veio. Hoje de manhã está um pouco mais ameno, menos calor por enquanto. Vamos ver o que o dia nos reserva, mas nós já levantamos de manhã e colocamos nossa vida nas mãos do Senhor. Por quê? Quem é que tem a vida, o futuro nas mãos? Quem tem o futuro nas mãos é Deus. Amém? Deus tem o seu futuro, nosso futuro em suas mãos. Então Ele guiará os nossos passos, Ele dirigirá nossas vidas, Ele ungirá os nossos corações para obedecermos sua palavra. Aí não existe nada melhor, nada mais gratificante, podemos dizer assim, né? Nada mais sublime do que você servir a Deus, ter essa experiência do novo nascimento. O poeta, o profeta chega a dizer assim: viva uma vida tão rendida a Deus, tão entregue a Deus, que possa mostrar, provar para as pessoas que te cercam, que estão ao teu lado, que existe muito mais graça, existe muito mais
mais prazer, mais satisfação servir a Deus do que estar lá no mundo, satisfazendo apenas os desejos da carne, né, do corpo. Porque nós sabemos que o corpo luta contra as coisas do Espírito, a carne luta contra as coisas do Espírito, o Espírito também luta contra as coisas da carne. Um se opõe à vontade do outro, né? E apenas o que vencerá, quem vencerá? Aquele que nós mais alimentarmos. Amém? Se nós alimentarmos mais o Espírito vencerá. Correto? E o que é que nós estamos procurando fazer a cada dia? Hoje, estamos aqui alimentando o Espírito nosso, nossa alma. O Espírito Santo se alimenta da... O Espírito Santo se alimenta da palavra. O Espírito Santo se alimenta da palavra de Deus, né? Então o Espírito Santo em mim se alimenta da palavra, tem prazer na palavra. Quando esse Espírito que está em nós não tem prazer na palavra, então é um Espírito errado, porque o Espírito Santo, ele se alimenta da palavra, ele tem prazer na palavra. Amém? Eu estava pensando nisso a respeito de que a serpente, o diabo, não era o diabo que tinha uma semente, quem tinha uma semente era a serpente, lá no Éden, correto? E aquela mesma semente, ela foi plantada no ventre de Eva. A Bíblia fala a respeito disso, muitos duvidam disso e creem que Eva transgrediu, Eva desobedeceu porque comeu do fruto proibido, comeu de uma maçã. Nós sabemos pela revelação da palavra, da mensagem para esta hora, que a serpente tinha uma semente, e a Bíblia outorga isso, a Bíblia fala disso. Primeiro é Gênesis 3,15, né? Que colocaria inimizade entre a mulher e a serpente, entre a semente da mulher e a semente da serpente. Você olha lá, Gênesis 3,15, a Bíblia diz que a serpente tinha uma semente. Correto? E essa semente foi plantada no ventre de Eva através de um relacionamento, através de uma relação. Satanás, ele não tem poderes criativos. Satanás, como espírito, não pode criar. Como Deus pôde criar uma semente no ventre de Maria, a Virgem Maria. Satanás não tem poderes criativos, ele é apenas um pervertedor do original, da palavra. O profeta chega a dizer, o que é adultério? É o ato correto pervertido. Por que ato correto? Porque é sempre um homem e uma mulher. Nunca um homem com homem, uma mulher com mulher. Mas porém é pervertido por quê? Porque não está dentro do cônjuge, dentro do casamento. Então ato correto pervertido. Mentira é a verdade desturbada. Lá no princípio, quando começou, lá no Éden, quando tudo era eterno, quando era o paraíso, quando os filhos de Deus caminhavam junto com Deus, com a presença de Deus, não havia pecado, enfermidade, não havia nada disso. Não havia os atributos do pecado que acompanham o pecado, a dor, o sofrimento, enfermidades. Não havia nada disso. A presença de Deus caminhando com eles. Lá estava esse ser que perverteu a verdade, transformando-a em injustiça. O que é o pecado? A justiça pervertida. Não havia pecado, apenas havia justiça, bondade, glória, graça, amém? Salvação, redenção, a presença de Deus. E Satanás surge, aparece e perverte isso, transformando essa verdade em injustiça. Pecado é a justiça pervertida. E Satanás não tem poderes criativos, mas ele podia usar um ser que estava lá entre o homem e o chimpanzé, um ser chamado serpente, que era quase igual a um homem, caminhava ereto como eu caminho, como todo homem, todo ser humano caminha, sobre os seus dois pés. E Deus, após a queda, após o pecado, após a transgressão da palavra, Deus desmanchou a estrutura óssea daquele ser, que a partir de então ele passou a andar sobre o seu ventre. Antes não andava, antes andava ereto. Por quanto fizeste isto, Deus diz a essa serpente, maldita será mais que todas as alimarias do campo. Sobre o teu ventre andarás. Então, a partir de então, ela passou a andar sobre o seu ventre. Antes não. Mas vê que ela tinha uma semente, que ela podia cruzar com a semente da mulher. Então, Satanás não podia criar no ventre de Eva um genes de vida, uma semente de vida, mas tinha esse ser, que através desse ser ele podia colocar, implantar a sua semente, a sua vida, a sua natureza no gênero humano. A introdução da semente da serpente no gênero humano. Correto? E você pode ver a natureza da serpente.
inspirada por Satanás, em seu primeiro filho, Caim. Como nós dizemos no princípio, pelos nossos frutos nós nos julgamos. Julgue a vida de Caim com a vida de Abel. Abel, filho de Adão e Eva. Caim, filho da serpente com Eva. Veja os frutos da vida de Caim. Um homem que era um homem que arrilhava contra a palavra de Deus. Olha a natureza sua, assassina. Da onde veio aquela natureza? Uma natureza que combatia a palavra, que se opunha à palavra. De onde é que vinha aquela natureza? De Satanás. Correto? Do diabo. Quando Deus pergunta para Caim, aonde está teu irmão Abel? O sangue dele clama. Obrigado, amigo. Tá, muito obrigado, amigo. Já pega. Tá bom, obrigado, bom trabalho. Então você pode ver aqui aquela natureza assassina estava em Caim, era a natureza da serpente, a vida da serpente, a semente da serpente, do diabo. Aquela mesma natureza veio através daqueles sacerdotes, daqueles fariseus dos dias de Jesus Cristo, lá estavam eles. Jesus mesmo fez o DNA deles, não fez? Jesus nos seus dias fez o DNA dos sacerdotes, dos escribas, e disse a eles, vocês têm por pai o diabo. Vocês são filhos do diabo. Não, nós somos filhos de Deus, somos filhos de Jeová, somos filhos de Abraão. Não, vocês são filhos do diabo, porque vocês estão fazendo a vontade dele. Vocês querem se opor à palavra, vocês procuram me matar, quando eu estou manifestando a palavra de Deus para esse dia. Correto? Então o diabo não tem poderes criativos, mas Deus tem poderes criativos. Deus é o Criador, então ele criou no ventre de Maria essa semente. Correto? Eu apenas quero aqui, só para concluir nosso pequeno pensamento aqui, tu quer me dar para mim isso aí? Só concluir esse pensamento, já vamos estar terminando aqui, graças a Deus. Às vezes a gente até se emociona e fala demais. Eu queria falar bem pouquinho. Apenas como um testemunho, a gente testifica e fala daquilo que está no nosso coração, aquilo que Deus tem feito por nós. Talvez uns não darão crédito, não creem, não gostam, outros amarão. Depende do tipo de semente que está na pessoa. Correto? E se Deus nos predestinou para sermos filhos seus, como diz a palavra de Deus, aquele que é filho de Deus não peca. 1 João 5,18, Por quê? Porque a sua semente permanece nele, sua palavra permanece nele, não pode pecar, porque é nascido de Deus. Só para concluir, para terminar aqui esse parágrafo que eu estava meditando nele, 82, da mesma mensagem que li agora há pouquinho, Hebreus capítulo 6, parte 2. Hebreus 6, parte 2, profetas aqui no parágrafo 82. Agora, você diz, irmã Brana, então se eu me tornar um cristão, eu posso fazer tudo o que eu desejar? Uma pergunta que fizeram ao profeta. Se eu me tornar um cristão, porque muitas pessoas ficam com esse pensamento, sabe, com essa legalidade. Mas se eu me tornar um cristão, eu não vou poder fazer tudo que eu quero, tudo que eu gosto. Você pode fazer tudo que você quer. Porque se você se tornar um cristão, se você nascer de novo, correto, estará ante nós o certo e o errado, o lícito e o ilícito. E aquela mesma semente de Deus em nós, ela sempre vai se opor àquilo que é ilícito, àquilo que é errado. Correto? A natureza que está em você, está em mim, é que nos conduzirá. Então, evidentemente que você pode fazer tudo o que você desejar, mas o Espírito de Deus em você não vai deixar você fazer aquilo que é errado, a não ser que você queira. Correto? A não ser que nós não venhamos dar ouvidos àquela sensibilidade do Espírito Santo em nossas vidas, que nos faz nós nos opormos. Aí quando nós negligenciamos ouvir aquela voz de advertência, nós vamos aos poucos, vamos sufocando aquela voz, quando nós, o ser humano, percebe que nunca mais ouvirá aquela voz de advertência, porque ele afastou dele aquela voz, que teve um momento na sua caminhada que o advertiu, e que o quis conduzi-lo para um outro lado, para o caminho da justiça, da verdade, dos céus, da eternidade, e ele se opôs, ele não quis ouvir aquela voz, ele foi duro de coração e circunciso de ouvido. Resistiu o Espírito Santo, resistiu aquela voz.
Amém? Ó, vamos concluir aqui então. Agora, irmã Brana, então se eu me tornar um cristão, eu posso fazer tudo o que eu desejar? Absolutamente. Se você é um cristão, faça o que você desejar. E eu, diz o profeta, garantirei que você não terá nenhum desejo de fazer o que é errado. Por que não temos desejo de fazer o que é errado? Porque aquela semente de Deus está em nós, permanece em nós. E pelos nossos frutos nós somos conhecidos. Está ante mim a árvore da ciência, do bem e do mal. E a árvore da vida. As mesmas coisas que foi colocada ante Adão e Eva está ante nós. E a natureza que está em nós, a vida que está em nós, nos levará a escolhermos a verdade, a justiça, a desejarmos aquilo que é correto. Nunca a iniquidade. Correto? Lapsos haverão em nossas vidas, evidentemente. Correto? O profeta diz assim, você está acima da tentação? Não. Nós pecamos todos os dias. Lapsos, momentos de descuido, de vacilo, de oscilação haverá em nossas vidas, na vida de qualquer cristão. Mas aquilo na vida de um cristão, de um filho de Deus nascido de novo, não é um hábito. Correto? Não é algo corriqueiro. Não estava na alma de um filho de Deus desonrar a Deus, descrer da sua palavra. Não. Está na alma de um filho de Deus amar a sua palavra, mas lapsos há. Correto? Quem é mais propenso a cometer alguma transgressão? Justamente aquele que é cheio do Espírito Santo. Correto? É o que o diabo mais tentará, é aquele que é cheio do Espírito Santo. Então o profeta diz, eu garantirei que você não terá nenhum desejo de fazer o que é errado. Você fará qualquer coisa. Eu sempre fiz exatamente o que eu quis, diz o profeta. Eu sempre fiz exatamente o que eu quis. E que bendita graça nós podemos ter a vida de Deus em nós. Nós fazemos sempre o que nós queremos. E fazemos servindo a Deus com prazer, com alegria, com satisfação, com a paz de Deus inundando nossos corações. Amém? E se eu sirvo a causa do Senhor, porque tenho medo de ir para o inferno, eu não o estou servindo corretamente. Correto? Amém? Graças a Deus. Ainda não era bem este parágrafo que eu tinha em mente para ler, mas graças a Deus. Mas eu vou achar uma outra hora e vou deixar para que nós possamos meditar nele. Aqui, ó, 72, para terminar então. Já fazem 27 minutos que nós temos aí para terminar então. Esse aqui 72, a mensagem de Hebreus capítulo 6, parte 2. Amém? Ah, graças a Deus, pela vida, pela paz, pela alegria. Uma das coisas que eu estava meditando esta manhã, que o diabo nunca pode tirar de nós. Podemos tropeçar, podemos ter falhas, propensos a isso somos nós, pecamos todos os dias. Mas uma coisa que o diabo não pode tirar de nós é a salvação. É a alegria de sermos salvos. E a alegria de ser salvo não consiste em bens materiais, em ser popular, em prestígio, em fama, em dinheiro. Não. Aleluia, é uma experiência que Deus tem nos dado, tem nos concedido através do seu Espírito Santo. E às vezes você procura palavras, explicar com palavras, você não consegue. É só quem vive, só quem usufruiu, só quem passa por essa experiência sabe o quão maravilhoso, o quão gostoso é viver em novidade de vida. Correto? Todos os dias sendo renovado, sendo refrigerado pelo Espírito Santo. Amém? Ó, você pode ter Você pode ser todo trabalhado em emoção, através de falar em línguas, gritar, pular, agitar, correr de um lado para o outro no corredor, porque isso também é uma semente que está no homem, está na pessoa. E geralmente sistema denominado é esse tipo de semente, esse tipo de natureza que implanta nas pessoas, no ser humano, principalmente nos nossos dias hoje, principalmente entre o ramo pentecostal hoje. E muitas vezes nós incorremos nisso também. É uma natureza, é uma semente que chega a ser uma doutrina, que eles têm visto como uma doutrina. Se você puder pular, gritar, correr do corredor de um lado para o outro, se você puder falar em línguas, você é cheio do Espírito Santo. E não é coerente com a palavra, não é coerente com a semente que Deus plantou, com a semente que foi semeada. Está errado isso. Correto? É o que o profeta está dizendo aqui. Ó. Você pode ser trabalhado todo em emoção através de falar em línguas. Você pode ser trabalhado todo em emoção através de pular, gritar, correr de um lado para o outro no corredor. Nada contra isso. Nós também amamos isso. Eu creio nisso. Eu gosto disso. Correto? Nada contra isso.
Nós somos centrais, graças a Deus. Mas você pode estar pensando que está salvo, sendo que você não está salvo. Olha, sua vida provará o que você é. Nossa vida prova o que nós somos, nossos frutos provam o que nós somos. Nada contra o pular, o gritar, o correr de um lado para o outro, se emocionar. Aleluia, correto? Mas ao terminar o pulo, o grito, ao andar no nosso dia cotidiano, a nossa vida diária, com quem nós temos entrado em contato, provará o que vida está em nós. Correto? Jesus disse que ela, a vida, provaria. Olha, pelos seus frutos os conhecereis. Sua vida provará o que está. Sua vida provará se você está salvo ou não. Tua vida provará se você está salvo ou não. Correto? Nossa vida prova se nós realmente somos salvos ou não. Somos nascidos de Deus ou não. Amamos a Deus ou não. É nossa vida que prova. Eu só quero concluir aqui, na realidade agora o vento me atrapalhou. Ó, diz o profeta, se você nunca abrir sua boca, ela, a nossa vida, provará o que você é. Não é pelo aquilo que nós dizemos, não é o tanto quanto nós fazemos, mas é a vida que nós vivemos que prova que tipo de natureza está em nós. Pelos nossos frutos é que nós somos conhecidos. Correto? Deus abençoe você que esteve aqui nos ouvindo ou nos ouvirá. Não há nenhum propósito em nossos corações, eu, esposa aqui, a minha audiência é ela, e você que está aí, de repente ouvindo, não há nenhum propósito em nossos corações, né? Nenhum propósito em nossos corações de sermos notados, estarmos em evidência, sermos colocados em um pedestal, correto? Mas expressar aquilo que está em nosso coração, preencher o nosso espaço, nosso tempo com algo para a glória de Deus, amém? Para a honra do Senhor, amém? Eu quero terminar então fazendo uma oração por nós e por aqueles que estão nos ouvindo, amém? Vamos orar então? Vamos fechar os nossos olhos. Deus maravilhoso, eterno e soberano, Criador dos céus e da terra, por Tua graça, por Tua bondade, por Tua misericórdia, nós desfrutamos de mais um dia, Pai, e junto com esse dia, nos agracia com vida, com saúde, com a sua graça, com a divina providência. O Senhor é aquele que vela e cuida por cada um de nós, tanto aqui em meu lar, minha família, Senhor, eu e meu lar queremos te servir cada dia melhor, Pai, nos ajuda. E sei que o Senhor olha para o nosso coração e sabe a sinceridade do coração de um ser humano, Senhor. E quando nós almejamos e desejamos, se aquilo é uma realidade, uma verdade, o Senhor operará a partir daquele princípio, Senhor, crendo, confiando nesta bênção bendita, Pai. Que bem-aventurança é o homem poder ouvir Tua palavra, Senhor. Que bem-aventurança é o homem poder crer em Tua palavra, recebê-la em seu coração. Muito obrigado pela vida de meu irmão que está na audiência, que ouvirá, que ele seja abençoado juntamente com a sua família, seu lar, sua pessoa, seu ministério. Pai, obrigado pela minha vida, pela vida da minha família, de meus familiares, de meu pastor, que a Tua graça o abençoe, ele juntamente com a sua família e seu ministério, no nome de Jesus Cristo. Amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus.